Dá uma olhada nesse temporizador aqui e vê se você observa alguma diferença em relação a outros relés temporizadores. Aqui tem um gráfico temporal que indica como que ele funciona, como que ele atua. O N é a alimentação e R é a saída relé. Vendo esse gráfico temporal aqui, talvez você tenha percebido que é um temporizador com retardo na desenergização. E realmente é, mas esse nem é o principal diferencial desse temporizador. Tem um outro ponto-chave aqui no funcionamento desse temporizador que vai te permitir viabilizar algumas aplicações que sem ele não seriam viáveis, ou ainda simplificar algumas aplicações, porque só esse temporizador aqui pode resolver algumas situações que seria necessário utilizar um temporizador e mais um conjunto aí de outros dispositivos para conseguir fazer funcionar. Então, é importante que você conheça esse relé temporizador para quando você se deparar com alguma aplicação dessa, você já sabe da existência dele, sabe como resolver da maneira mais simples e mais eficiente. Se você quer conhecer melhor esse relé, continua aqui comigo nesse vídeo. Mas antes eu te convido a se inscrever no canal da Brasiltec e ativar o sino para receber as notificações e ficar por dentro aí de todas as novidades. Aqui está o temporizador então, nós temos... Deixa eu mostrar a frente dele aqui primeiro, que eu não mostrei antes, né? Esse é um temporizador com escala configurável. Não é esse o diferencial que eu falei no início do vídeo. Tem um grande diferencial aqui no funcionamento dele que faz com que ele tenha a possibilidade de ser usado em algumas aplicações que outros temporizadores com retardo na desenergização não podem. Mas vamos aqui então para o frontal dele primeiro, olha só. O primeiro ajuste aqui é o ajuste... Deixa eu colocar minha mão aqui para não ficar excessivamente branco aqui o temporizador. O primeiro ajuste que nós temos aqui é o ajuste da escala. Esse temporizador ele pode usar uma escala de até 1 segundo, até 10 segundos, até 100 segundos e até 10 minutos também. Então você ajusta a escala e embaixo aqui nesse segundo ajuste é o percentual da escala que foi escolhida. Então agora está com 10 minutos e o ajuste está em 10%. Então quanto que é 10% de 10 minutos? É 1 minuto, né? Então nesse caso aqui o temporizador vai atuar com 1 minuto. Lembrando que é um temporizador com retardo na desenergização, então a contagem do tempo, essa contagem do tempo é para o relé desligar. Mas eu já vou explicar isso aqui melhor. Então tenho aqui esses ajustes de escala, tenho um LED indicativo da alimentação do relé e tenho um LED indicativo da atuação do relé de saída em si, né? Então tenho uma é a alimentação do temporizador, da eletrônica do temporizador, e o outro é especificamente do relé de saída. Isso aqui é muito importante para diagnósticos, né? Se você está fazendo tentando fazer um diagnóstico, um suporte à distância, ou ainda que presencial, você consegue, com esses LEDs aqui, você consegue facilitar bastante a descoberta aí de algum possível problema no seu circuito. Aqui em cima tem a alimentação do relé, que é de 12 até 240 volts. 12 até 240 volts. Pode ser tensão contínua, então dá para, como é 12, né, e tensão contínua, pode utilizar uma bateria, por exemplo, para alimentar esse temporizador. Mas dá para alimentar com fonte chaveada, com transformador também, já que ele é para tensão alternada também. Pode ser 50 ou 60 Hz e é de 12 até 240. Então, basicamente, em qualquer lugar você vai ter 220, você pode ter outras tensões também. Dá para alimentar com praticamente qualquer tensão aí que você encontrar, pelo menos das tensões comerciais, né? O relé de saída ele suporta até 16 amperes e até 250 volts em tensão alternada. No caso do 16 amperes, é em regime AC1, como está especificado aqui, que é para carga resistiva, né? Não dá para ligar um motor de 16 amperes aqui, que provavelmente ele não vai durar mais do que algumas poucas atuações, né? Talvez na primeira atuação, dependendo aí da circunstância, já vai acabar danificando esse relé. Então tenha o cuidado de dimensionar de acordo com o regime de carga. Então, a 1 e a 2 aqui é a alimentação do relé, e aqui eu tenho um contato reversível, então aqui embaixo é um contato reversível de saída, onde o 15 é o comum, o 16 é o fechado e o 18, então, é o contato aberto, nesse contato reversível. A fixação é em trilho DIN, tem trava em cima e embaixo aqui para facilitar a remoção dele quando necessário. Ele é bem estreitinho, ele provavelmente é da largura de um disjuntor aproximadamente, se não for até um pouquinho menos, e é um tamanho aproximado de um disjuntor também para facilitar a fixação dele em trilho DIN e em quadros aí onde você já tem disjuntores e não tem muito espaço também, ele é bastante compacto. Eu peguei aqui uma moldura para frente de painel para testar, olha só, o frontal é do tamanho do disjuntor mesmo, ele pode ser fixado na frente do painel, né? Então você faz o recorte aqui da moldura na frente do painel, insere a moldura no painel, vem com o temporizador por trás e fixa ele na moldura através dessa travinha aqui, ó. Dá para prender ele no painel, então, portanto. Deixa eu só puxar as travinhas aqui, aí. Agora sim, olha só a simplicidade. Então dá para colocar ele na frente do painel para que o ajuste possa ser feito sem a necessidade de abrir então esse painel.
Então, bastante simples, né? Bom, vamos voltar aqui, esqueci a moldura, então vamos voltar aqui para o temporizador. Eu já falei que a Brasiltec tem outros temporizadores também com retardo na desenergização, mas eles têm algumas características diferentes e, portanto, nem sempre vai dar para utilizar eles em algumas aplicações. Deixa eu mostrar o site da Brasiltec aqui, ó. Para encontrar esse relé, você vai no temporizador configurável, nesse grupo aqui. Ele está aqui, ó, relé de tempo retardo na desenergização desligado. É aqui que está o diferencial desse temporizador. O que significa esse desligado? Significa que esse temporizador aqui ele tem capacidade de armazenar energia e, portanto, você consegue desligar a alimentação do temporizador e ele vai manter o relé ligado por algum tempo adicional. Isso aqui parece óbvio se falar em retardo na desenergização, porque você vai desenergizar. Mas na prática não é isso que acontece. Outros temporizadores aí com retardo na desenergização. Deixa eu mostrar aqui para vocês, inclusive, olha só, tem esse modelo aqui, ó, temporizador com retardo na desenergização também. Então muda a alimentação aqui, mas isso é detalhe, né? Eu quero falar do funcionamento. Deixa eu baixar o manual dele para vocês verem aqui. Esse temporizador, você tem a alimentação aqui do temporizador chegando no A1 e no A2. Aí P1 e P2, ó, dá uma olhada aqui, tem um pulso. O que é esse pulso? Esse pulso é o gatilho para iniciar a contagem. Então, você fechou esse pulso aqui, esse sinal de pulso. O relé ele liga imediatamente. E aqui nós temos um relé de saída que inclusive está representado ligando o contator aqui. Então, fechou esse contato aqui, o relé liga imediatamente. No momento em que você abre o contato, aí sim começa a contagem para desligar. Então, ainda assim é um retardo na desenergização, porque esse gatilho aqui é quem vai dizer quando que vai iniciar a contagem, mas é sempre uma contagem para desligar o relé. Mas a alimentação precisa ser mantida sempre, porque a eletrônica do relé funciona baseado nessa alimentação aqui, então é fundamental que isso aconteça. Tem outros modelos também, por exemplo, esse temporizador aqui, ó, o digital dessa linha aqui, inclusive é uma linha de temporizadores muito barata, muito legal, vale a pena conhecer. O modelo digital aqui ele também tem uma função de contagem para desligar o relé, mas também precisa de alimentação. Aqui nesses temporizadores no multifunção, aqui tem função para retardo na desenergização. Esse aqui também tem função para retardo na desenergização. Inclusive gravei um vídeo falando de todas as funções desse temporizador aqui. Tem muita função legal. E nesse caso até não é um pulso de contato seco. Esse aqui é um pulso de tensão. Ele também vai de 12 até 240, como esse outro modelo aqui, né? Só que a diferença é que aqui precisa de alimentação também. Esse aqui não. Como ele armazena energia, você consegue interromper essa alimentação sem a necessidade de ter um gatilho. Repare que aqui não tem gatilho. Nos outros tem ou um contato seco ou um pulso de tensão, né? Que é o gatilho para disparar a contagem. Aqui não. Então a própria desenergização do relé, você corta a alimentação do relé e aí começa a contar o tempo então para desligar. Enquanto isso, o relé vai estar sempre ligado, né? Enquanto tiver alimentação, o relé fica ligado e depois, contando o tempo, esse relé de saída fica ligado também. Isso é uma grande vantagem no sentido de facilitar a instalação. Você não precisa de um gatilho. Em alguns casos, você nem tem esse gatilho, né? Imagina que isso aqui eu já falei que dá para colocar na bateria, né? Essa é uma das aplicações. Você pode ligar isso aqui numa bateria e aí, quando a alimentação da bateria é interrompida por algum motivo, alguma simples troca, por exemplo, em algum pouco tempo o relé não vai atuar. Mas se isso se estender por algum tempo maior, e aí você vai configurar esse tempo aqui, pode acontecer a atuação do relé e disparar um alarme, por exemplo, em alguma circunstância, ou fechar um contato que vai lá para outro circuito. Ao invés de trazer a alimentação e os cabos do contato, você tem somente os cabos do contato. Vamos imaginar que esse relé aqui às vezes não está tão próximo assim do local onde vai ser acionado algum dispositivo, né? Você pode ter o temporizador em um local, o dispositivo em outro, e ao invés de trazer a alimentação e de repente os contatos, você traz somente os fios ali que vão para o contato, né? Facilita, diminui o custo aí de instalação, porque o cabo precisa ter somente 2 vias, vamos supor que está usando um contato aberto ou somente o contato fechado, né? Então um cabo de 2 vias somente, ele já vai suprir, ao invés de ter as 2 vias e mais a alimentação, ou de repente 3 vias, porque o comum da alimentação pode ser o mesmo também. Então pode ser usado no sentido de diminuir custo, já que às vezes um cabo de 2 vias pode resolver, porque a alimentação você pega de algum outro ponto. São casos específicos, lógico, né? E pode ser utilizado também nos casos onde você não tem alguma alimentação externa, né? A alimentação ela pode ser interrompida e aí esse contato mesmo assim vai atuar e permitir então que a sua aplicação possa ser realizada. Qual que é a desvantagem aqui desse relé? Ele vai ser um pouco mais caro que o relé que não consegue armazenar energia, né? Onde você tem o disparo por um gatilho, então ele vai ser um pouco mais caro.
E outra desvantagem é que, como ele precisa armazenar energia dentro dele, ele precisa de algum tempo de recarga também, né? Que é curto. É curto, mas você não vai conseguir, por exemplo, aqui a escala máxima é de 10 minutos, né? Não dá para deixar ele 1 minuto ligado e depois 10 minutos desligado. Isso em ciclos repetitivos, né? Não vai acontecer. Ele, infelizmente, não vai conseguir armazenar toda a energia que precisa. Então, geralmente ele é utilizado aí em situações onde ele vai ficar ligado por um tempo um pouco maior e desligado por um tempo mais curto do que ele ficou ligado, né? Essa é uma condição para o correto funcionamento aqui desse relé. Não deixa de dar o seu like, de comentar o que você achou, porque para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro aí das novidades.